Ver o feminismo sendo propagado nas mídias em geral por aí, a gente já está acostumado. O problema é quando o feminismo é propagado dentro da igreja. Antes de entrar no assunto do vídeo, eu só quero dar dois recadinhos para vocês. O primeiro é que quem quiser comprar o livro que está aqui no meu cenário, eu sempre deixo o link aqui na caixa de informações e comprando através desse link vocês estão ajudando o meu canal. E o livro do cenário de hoje tem tudo a ver com o tema que eu estou tratando. Então, se você quer saber um pouquinho mais sobre o feminismo, eu super indico esse livro que eu trouxe aqui. A segunda consideração que eu quero fazer é que eu vou tratar especificamente da emissora Novo Tempo, que é a emissora de televisão adventista. Eu realmente não estou nem um pouco feliz de ter que fazer esse vídeo, mas eu resolvi tomar essa atitude porque já faz algum tempo que eu venho observando que o marxismo cultural está sendo propagado dentro da emissora. E também porque eu tenho recebido muitas mensagens de pessoas que notaram a mesma coisa que eu. A primeira providência que eu tomei foi falar diretamente com a emissora. Eu já mandei e-mail, entrei em contato pelo Facebook, pelo Instagram e já conversei pessoalmente com algumas pessoas que trabalham lá dentro. E como eu não tive resultado, seria muita hipocrisia da minha parte falar sobre os assuntos que eu falo aqui, ver isso sendo propagado dentro da igreja que eu frequento e não falar só porque isso está acontecendo dentro da igreja. Eu espero que caso alguém da emissora Novo Tempo assista esse vídeo, não veja como um ataque, e sim como uma defesa dos valores cristãos, que é o que eu faço aqui no meu canal muito antes de entrar para a igreja. O programa que eu vou comentar para vocês hoje tem o nome Fé para Hoje. Ele é exibido, como vocês já viram, pela emissora Novo Tempo. E algumas pessoas me mandaram e-mails porque realmente foi bastante triste o que aconteceu lá. E não é a primeira vez que eu vejo isso. No jornalismo Novo Tempo, por exemplo, o marxismo cultural é propagado direto. Tem outro programa também, Conexão Jovem, já vi ideologia de gênero ser defendida no programa Conexão Jovem. Eu já vi alguns absurdos assim e eu avisei e não tive retorno. Então hoje eu peço ajuda de quem é adventista, pastor adventista que está assistindo esse vídeo. Por favor, compartilhe e faça isso chegar nas mãos de alguém que acorde para a realidade do que está acontecendo na emissora Novo Tempo, porque isso é muito triste. Eu fiz algumas anotações aqui, eu vou dar uma lida para vocês e vou mostrar alguns dos meus argumentos para rebater as falácias que eles passaram nesse programa. O tema foi a mulher e a mídia e eles convidaram a jornalista Andréa Moura, a cientista social Tânia Torres e a outra jornalista é a Betina Pinto. Todas elas dão aula dentro da Unasp. E pelo que elas falaram no programa, elas têm um pensamento totalmente marxista. Eu acredito que não seja por mal que elas estejam fazendo isso, eu acho que é por falta de informação, mas eu já me prontifiquei e continuo à disposição caso queiram uma palestra, indicações de leitura, o que eu puder ajudar para vocês não caírem mais nesse engano, mas principalmente que prestem atenção, porque propagar isso numa televisão da igreja é algo inaceitável. Eles vão tratar no programa sobre a exploração da imagem da mulher na mídia. E eu vou fazer um parênteses aqui para vocês. É claro que em algumas propagandas eles fazem uma exploração da mulher como um objeto sexual. Isso é óbvio em propagandas de cerveja. Eu não sou a favor disso. Acho que a maioria das pessoas sensatas não concorda com ficar exibindo mulher pelada para vender produto. Mas os argumentos que eles usam para contrapor isso que está acontecendo é que realmente são inaceitáveis. É propagação de feminismo puro. Começa com a jornalista Betina, eu anotei a frase exatamente para não cometer nenhuma injustiça. Ela disse o seguinte: a mulher é usada como objeto de consumo por conta de uma cultura que existe, que a gente fala que é uma cultura patriarcal, onde a mulher é vista realmente como um objeto de consumo. Então volta naquilo que eu falei pra vocês. Eu não sou a favor, eu não acho bonito ficar usando mulheres nuas em propagandas de cerveja, seminuas. Eu não sou a favor disso, porque realmente ali a mulher está sendo vista como um objeto. Mas isso não é fruto da cultura patriarcal. Esse tipo de sociedade que Deus planejou para nós, ele veio
mulher como um complemento do homem e não como um objeto. Eu jamais pude imaginar na minha vida que eu ia ver a emissora da televisão falando contra a cultura, a sociedade patriarcal, visto que isso é um plano divino. Me desculpa se eu pareço um pouco alterada, é que eu tô nervosa mesmo, eu não tô braba com as pessoas, porque como eu já falei, eu imagino que eles tenham feito isso por falta de conhecimento, mas isso é um assunto que eu já venho meditando a respeito há algum tempo e eu realmente estou irritada com a situação e não com as pessoas. Depois, essa mesma jornalista, que é professora da Unasp e também é apresentadora da Novo Tempo, eu já pude ver por alguns comentários dela que ela tem essa mente bem impregnada pelo marxismo cultural realmente, fala o seguinte: a publicidade é feita por homens para homens. Isso é mais uma vez um jargão feminista que não corresponde à realidade. Eu vou mostrar algumas pesquisas de outros meios que não tem nada a ver com a igreja para mostrar para vocês que a maioria das compras tem sim a influência da mulher. Essa daqui é do Sebrae, é uma pesquisa que diz que o sexo feminino está mais forte do que nunca. As brasileiras são responsáveis pela decisão de 66% de tudo que é consumido pelas famílias. E a outra pesquisa diz o seguinte: representantes de 44% da PEA, População Economicamente Ativa do Brasil, segundo dados do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, as mulheres chegam a ter influência de 90% na compra de imóveis. Segundo a ACIGABC, Associação das Construtoras Incorporadoras e Administradoras do Grande ABC, e de 72% na aquisição de veículos, de acordo com pesquisa da Volkswagen do Brasil. Ou seja, seria muita burrice dos marqueteiros e dos empresários fazerem propagandas voltadas exclusivamente para homens, porque o poder de decisão de compras, como vocês puderam comprovar, e quem quiser aprofundar e ler o resto da reportagem, o link está na caixa de informações. Quem decide é a mulher que influencia o marido a comprar determinado bem ou não. E sem contar que hoje em dia as mulheres trabalham e têm também o seu próprio dinheiro. Então isso é uma falácia feminista usada para propagar a tal luta de classes proposta por Marx. Só que Marx falava da luta de classes entre proletários e burgueses. E o marxismo cultural utiliza vários outros, como, por exemplo, aqui a gente pode ver a luta entre homens e mulheres. Isso não existe, isso é marxismo cultural. E aí, depois desse comentário, o pastor Ronaldo Oliveira, faz esse outro comentário aqui. Porque o homem detém as finanças da casa, ele que compra os produtos. Seria mais ou menos essa linha assim patriarcal. Não seria essa linha assim patriarcal, porque a sociedade patriarcal proposta por Deus faz o homem e a mulher serem complementares. Eles decidem, o homem é o cabeça da família, como daqui a pouco eu vou fazer a citação bíblica para vocês, mas a mulher não é uma inválida, ela decide sim aonde vai ser gasto o dinheiro junto com o homem. Sociedade patriarcal não é algo a ser combatido, é algo a ser defendido, principalmente dentro de uma emissora cristã. Adiante com o programa, a Tânia, que é a socióloga, ela diz que o movimento feminista surge com bastante força na década de 70. Realmente, ela fala isso como se fosse uma coisa maravilhosa o movimento feminista ter surgido na década de 70. Dá uma olhadinha nessa imagem fantástica do movimento feminista na década de 70. Como vocês podem ver aí, é um protesto de mulheres que tem um símbolo comunista. Esse punho fechado aí é um símbolo comunista. E nessa outra imagem vocês podem ver, quem entende de simbologia sabe que esse triângulo que elas estão fazendo com a mão é um símbolo satanista. Então é esse o surgimento fantástico do feminismo. Propagação de comunismo e satanismo. Infelizmente eu tenho que falar bem clara a realidade aqui, que é para ver se vocês entendem a gravidade da situação. Depois o pastor Edson Rosa vai comentar sobre aquela campanha que surgiu do Mexeu com Uma, Mexeu com Todas, referente ao assédio que o José Maier teria feito com a maquiadora da Globo. Mas isso foi mais uma vez uma campanha feminista, para ficar bem claro como eles estão sim propagando o feminismo na emissora Novo Tempo. E depois se descobriu que essa moça tinha um caso com o cara casado. Então eu achei totalmente desnecessário
trazer esse comentário sobre um episódio que foi utilizado pelos justiceiros sociais para promover o feminismo. Eu sou contra o assédio, o abuso a mulheres, mas essa propaganda tem um objetivo muito específico. Ela foi arquitetada para propagar o feminismo. Eu sei que eu estou sendo meio redundante, mas é para ver se fica bem claro, tá, pessoal? Ainda essa socióloga Tânia fala: mirem-se no exemplo das mulheres de Atenas. Eu achei que nós tínhamos que nos mirar no exemplo das mulheres cristãs, no exemplo das mulheres judias e não em mulheres pagãs que viviam em Atenas, porque para quem não sabe, as mulheres de Atenas eram pagãs. Então, a emissora vai propagar valores cristãos ou valores pagãos? Nós devemos nos inspirar em mulheres cristãs ou em mulheres pagãs? E depois ela cita um sociólogo fantástico, essas foram as palavras que ela usou, que é o Zygmunt Bauman. Eu vou só dar um breve histórico desse fantástico sociólogo. Ele foi condecorado com a Cruz de Valor, isso é uma honraria do governo comunista. Ele era um militante comunista. E esse é o fantástico sociólogo que elas embasam os comentários. Eu acharia muito melhor se elas embasassem os seus comentários na Bíblia. Ela segue ainda dizendo que hoje o momento é de liberdade. Agora, pensem um pouquinho. Quem foi o primeiro revolucionário? Quem é que lutou tanto pela liberdade? Qual é o tipo de filosofia que é propagado quando a gente diz que as pessoas devem se libertar da opressão e que elas devem seguir o seu coração? Para quem não sabe ou ainda não entendeu, isso é satanismo. O satanismo promove que nós devemos ter liberdade total e que nós devemos seguir o que o nosso coração manda fazer. Porque como nós somos pecadores, o nosso coração sempre vai escolher o pecado. A doutrina cristã diz que nós devemos nos renegar e obedecer, sermos submissos ao Senhor Deus. É isso que é cristianismo. E nós devemos ser submissos à vontade de Deus por livre e espontânea vontade. Nós devemos nos submeter à vontade de Deus porque nós sabemos que isso é realmente o melhor para nós. Ele não vai nos obrigar a fazer nada. Depois, de novo, um comentário do pastor Ronaldo Oliveira, ele diz assim: seria uma questão de a mulher expor mais o corpo para judiar dos homens? Você tem hormônios, então eu vou te provocar. E ele ainda faz uma colocação no final: isso é uma pergunta machista. Não, isso não é uma pergunta machista. A mulher expor o corpo é totalmente contra os valores cristãos. E não é por uma questão de preconceito. Isso é verificável através da ciência. Uma mulher que expõe demais o seu corpo é vista pelos homens como um objeto. Isso não é bom nem para os homens, nem para as mulheres. E muito menos como forma de protesto. Isso não é um comentário machista. A mulher expor o seu corpo demais é inconveniente. E esse tipo de comentário jamais deveria vir da boca de um pastor. Depois segue com a jornalista Bettina. Ela cita o Goebbels, dizendo que uma mentira contada muitas vezes vira uma verdade. Ela só não fala a fonte. Isso daí quem disse foi o mestre de propaganda do Hitler, né, nazista. E ela recomenda um livro que é do Vicente Romano, A Construção da Mentalidade Submissa. A formação da mentalidade submissa. E eu peguei, fui ler o resumo da obra e olha só um pedacinho da sinopse. A obra de Vicente Romano é um paradigma da junção entre valor científico e mérito transformador profundamente revolucionário. E de novo vem esse tema. Para quem não sabe, quem foi o primeiro revolucionário da história do universo foi Satanás. Se você não acredita em Deus, eu entendo, eu aceito a sua opinião, mas numa televisão da igreja, a gente não pode recomendar um livro que se diz profundamente revolucionário. As pessoas não têm que seguir doutrinas satânicas. Na Globo eu entenderia, eu poderia falar e comentar, mas eu até entenderia. Agora, vindo da televisão da igreja, isso me deixa profundamente triste. Ela segue dizendo que a mídia constrói essa mentalidade submissa para construir essa ideia de que a mulher é assim. Não, quem construiu essa ideia de mulher submissa, eu vou ler aqui uma citação que eu gostaria muito de ter visto no programa. Efésios, capítulo 5, versículo 22 e 23. As mulheres sejam submissas a seus maridos, como ao Senhor, pois o marido é o chefe da mulher,
como Cristo é o chefe da igreja, seu corpo, da qual ele é o Salvador. Então, quem construiu a mentalidade submissa contra a qual vocês estão lutando tanto foi Deus. Eu só ainda não consegui realmente entender por que omitiram esse trecho da Bíblia durante o programa. Eu tenho certeza que os dois pastores conhecem esse texto que eu li aqui. E eu vou deixar a indicação para vocês da playlist que eu fiz sobre cristão socialista quadrado redondo. Eu faço 3 vídeos comprovando que Marx era satanista e das incompatibilidades do feminismo com o cristianismo. Eu não vou aprofundar muito aqui essa questão de submissão. Fica a dica aí pro pessoal assistir os vídeos e aprofundar o que eu vou falar aqui. E aí segue adiante a socióloga Tânia, que diz que a história foi escrita pelo homem branco europeu, como se o homem branco europeu fosse alguma coisa muito horrível. Isso é um comentário totalmente marxista. É esse tipo de coisa que é marxismo cultural. E ela segue dizendo, será que quando ela se veste dessa maneira sedutora, ela está querendo provocar os homens? Isso também não acredito. Isso é um mito na cabeça do homem. E o pastor concorda, diz sim, eu já expliquei aqui que isso não é mito. Quando uma mulher se veste de forma provocante, ela vai atrair os olhares dos homens. E daí fica de novo a dica do vídeo para quem quiser aprofundar. Eu não vou ficar falando muito as mesmas coisas, senão o vídeo vai ficar mais comprido do que ele já tá. Mais adiante, a jornalista Bettina recomenda Riane Eisler. Ela fala que analisou as várias formas de estruturas sociais. Essa autora que a Bettina, a jornalista Bettina, recomendou, ela é uma historiadora da cultura e teórica do evolucionismo. Eu acredito que não tem nada a ver com a doutrina adventista isso. Os adventistas são conhecidos por defender o criacionismo. E daí a gente vê um programa de tarde onde uma das apresentadoras da Novo Tempo, ela estava como convidada nesse programa, mas ela é apresentadora, ela recomenda o livro de uma evolucionista. E eu vou ler um trechinho que eu achei que é bem pertinente, que escreveram sobre essa autora. O livro O Cálice e a Espada é o livro mais importante desde as origens da espécie. Para quem estuda a doutrina adventista, eu acho que eu não preciso dizer mais nada. Ela continua falando que essa autora estudou as diferentes formas de sociedade e ela ainda diz assim, que tem uma forma de sociedade que homens e mulheres são iguais em direitos e em valor, e outro modelo é o de dominação. Um é superior ao outro, que seria o patriarcado, que é o que a gente encontra na Bíblia, que eu acabei de ler para vocês. É exatamente isso. Só que a mulher vai ser submissa a um homem que dá a vida por ela, da mesma maneira que Cristo deu a vida pela igreja. Então, esse é o modelo do cristianismo. Eu ainda não consegui entender por que vocês estão combatendo o patriarcado na televisão da igreja. Depois ainda a socióloga Tânia Torres fez uma citação de Marx. Marx é satanista. Quem tem dúvida, eu vou de novo recomendar a playlist onde eu provo com citações e com vários fatos que o Marx era satanista. O marxismo, ele é sim uma doutrina que não tem nada a ver, ela é totalmente oposta ao cristianismo. Aliás, o marxismo foi feito para combater o cristianismo. Ela diz a seguinte frase, mulheres de todo mundo, univos na mesma causa. Esse daqui é o fim do Manifesto Comunista. Eu acho que está bem claro aqui o viés dessa entrevista. Mais adiante, essa mesma socióloga, que das 3 ali, ela era a mais esquerdista de todas. Ela diz o seguinte, me lembra a época dos hippies, um movimento interessante. Não era um movimento contra a cultura. Quem diz que o movimento hippie não era um movimento contra a cultura, precisa voltar a estudar de novo, porque sim, o movimento hippie é um movimento de contracultura. Aliás, ele teve alguma origem ali no Herbert Marcuse, que foi o idealizador do slogan Faça amor, não faça guerra. Então faltou um pouco de estudo a respeito desse tema. E quanto a ele ser um tema interessante, vamos analisar um pouquinho a simbologia do movimento hippie e vamos ver se ele é realmente interessante para os cristãos. Esse símbolo que vocês estão vendo aí é bem conhecido, os hippies usam bastante e talvez muitas pessoas não saibam o que isso significa. Isso é uma cruz invertida. Ela é usada por grupos de rock e adeptos da nova era. É uma ridicularização da cruz de Cristo.
É usado também em rituais satânicos. Depois tem esse outro símbolo aqui que vocês podem ver na foto, que tem tanto a mão chifrada, que eu não preciso explicar muito o que uma mão chifrada quer dizer. E depois tem esse outro que é um círculo que ele está fazendo com a mão aí e colocando, tem pessoas que colocam perto do olho, vocês estão vendo uma outra imagem onde esses símbolos aparecem também. Esse símbolo, ele indica a divindade do Sol, ou seja, o Deus Sol. E para quem estuda a Bíblia sabe muito bem o que é o Deus Sol. Então, sinceramente, eu acho que o movimento hippie não foi interessante, ele foi uma catástrofe, uma degradação da humanidade e não algo interessante, principalmente para ser promovido na televisão da igreja. E para finalizar, tanto o meu vídeo quanto lá o programa, eu sei que os comentários ficaram um pouco extensos, mas eu precisei fazer esse comentário bem apontando todos, não apontei todos, apontei só os principais pontos que eu vi. A Bettina fala que o movimento feminista é importante sim, porque a partir dele vieram muitas conquistas. Recomendo, Bettina, que você leia o livro que está aqui no meu cenário para ver que isso é tudo mentira. O movimento feminista, ele não é importante. Ele é um movimento que vem do marxismo, do comunismo, do socialismo, isso dito pelas próprias teóricas do feminismo. E quando você fala que você é feminista, então você vai ter que escolher, porque ou você é feminista ou você é cristã. As duas coisas são incompatíveis. E só para fechar aqui, como ela diz que ela não é a favor do feminismo radical, isso que ela diz que é feminismo radical é o feminismo. A gente não pode pensar que o feminismo é o que eu acho que ele é. A gente tem que pegar os autores desse movimento, ou do movimento hippie, do movimento feminista, do movimento marxista, ver o que eles pensam e classificar assim. A classificação não pode ser relativizada. Eu acho que o feminismo é assim, o feminismo para mim é assim. A gente precisa ver o que as autoras desse movimento dizem. E eu vou ler algumas frases para vocês. Como eu já fiz isso em alguns outros vídeos, eu separei algumas frases que eu ainda não tinha lido. Eu sinto que o ódio aos homens é um honorável e viável ato político que os oprimidos têm o direito ao ódio contra a classe que a está oprimindo. Aí vocês veem a luta de classes, né? Não preciso nem explicar. Numa sociedade patriarcal, toda relação heterossexual é um estupro, porque as mulheres, como um grupo, não são fortes o suficiente para consentir. Aí a gente tem a Sulamita Firestone, que é uma guru feminista, e ela fala o seguinte: o tabu do incesto hoje é necessário somente para preservar a família. Então, se nós nos desfizermos da família, iremos de fato desfazer-nos das repressões que moldam a sexualidade em formas específicas. Eu vou parar por aqui, poderia ficar fazendo meia hora só de citações absurdas. Eu só quero esclarecer para as pessoas desse programa, para as pessoas que frequentam a Igreja Adventista e para a emissora Novo Tempo, que isso que foi dito no programa é totalmente oposto ao que prega a doutrina adventista. O cristianismo não é a subversão de valores. Subversão de valores, quem faz não é Cristo, é outro personagem da Bíblia, que eu imagino que vocês já entenderam muito bem quem é. Então o apelo final que eu deixo para vocês é o seguinte: curtam, comentem, compartilhem esse vídeo para que ele chegue nas mãos de quem tem que chegar, para que se tome uma providência, para que pare isso na televisão Novo Tempo. O marxismo cultural é propagado lá direto em vários programas. Quando eu falo para vocês que todas as televisões estão corrompidas, eu não estou excluindo uma televisão só porque ela é da igreja que eu frequento. Inclusive, a televisão Novo Tempo anda propagando esse lixo cultural, o que é realmente muito triste.